Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Nós vamos dar início agora ao nosso culto pela manhã com as nossas crianças louvando a Ele, né? Agradecendo por esse dia, agradecendo pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder adorá-lo, né? Logo agora ao amanhã. Então eu vou pedir para você ficar de pé, né? Para você aí contribuir com esse louvor, com as suas palmas, com a alegria que o Senhor depositou também na sua vida. Amém? A letra vai estar ali e você também pode acompanhar. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Muito obrigado. Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Bom estar na casa do Senhor. Sabemos que temos que nos desdobrar para mudar a programação, para que possamos estar aqui na casa de Deus. Bom quando está toda a igreja reunida, pena que não podemos. Mas o Senhor diz que possamos adorar Ele em espírito e em verdade. Seja em todos os momentos de nossa vida, no acordar, no alimentar, no nosso andar, no nosso testemunho, que possamos estar adorando Ele em espírito e em verdade. Como as crianças louvaram, que essa manhã também possamos agradecer a Ele por tudo isso que está acontecendo. Porque, como Ele diz,
todas essas coisas já estavam por vir, mas que possamos estar firmados na sua verdade, na sua palavra, e que possamos ter o mesmo foco, a mesma fé em Jesus Cristo. Abra uma palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5. Nós estamos em concordâncias com todas as orações que foram feitas, que o Senhor conhece os corações de cada um. E como o Senhor disse que essa casa de oração foi instituída para que o nome dele fosse adorado e clamado, e que ele estaria de ouvidos abertos, ouvindo as nossas orações, e assim podemos responder. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5. Diz assim: falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinais haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não os sigas. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levanta-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-os às sinagogas e ao cárcere, levantando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. E é o que está acontecendo. A igreja também está sendo perseguida pelo sistema. Mas Deus disse, quando nós for apresentado à igreja, que possamos ser fortes, que possamos ser testemunho das suas palavras, que nós ouvimos e cremos. Jesus disse que nem Ele sabe o dia de voltar, que não possamos ser hipócritas e dizer que Jesus já está chegando. Não, Ele disse que vai chegar, mas nem Ele sabe, somente o Pai. Por um momento é difícil acreditar no que vivemos hoje. Países fechados e eventos cancelados, até os cultos suspensos, tendo que rever as programações para que possamos estar juntos. E mais milhares de pessoas no mundo morrendo e milhares enfermas. E os cristãos estão buscando o que devemos aprender e como devemos agir em meio a essa situação. Por um lado, lembramos que a Bíblia fala sobre pragas significativas antes da segunda vinda de Cristo. Foi o que lemos. É verdade que em Romanos, capítulo 8, versículo 22, diz que a terra geme com dores de parto, esperando esse dia. Não podemos confirmar que essa epidemia, esse coronavírus, é o cumprimento de uma
profecia bíblica específica, mas podemos ter uma absoluta certeza e confiança de que Deus não se afastou nem um centímetro dos céus, do seu trono. Ele está sentado, controlando tudo. Tudo está no controle de Deus, fazendo que o bem que lhe parece. Nós merecemos, nós somos pecadores, nós temos esquecido de Deus. Ele sabe que tudo isso é para que sua glória seja exaltada aqui na terra, não a glória do homem. E veremos isso. E também, não só isso, sabemos também que mesmo que Ele queira que a sua glória seja exaltada, e vai ser, não esquecemos que Ele está também cuidando de nós a cada momento, a cada instante. Que a igreja não está só. Tudo isso foi revelado ao povo de Deus, à sua igreja. Graças a Deus nós entendemos e pedimos a Deus que aqueles incrédulos entendam isso, que enquanto eles se atemorizam com essas coisas, nós damos graças a Deus, dizemos obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem nos conscientizado e tem avisado, que possamos dizer que nós aceitamos tudo isso que está acontecendo e que possamos a cada dia buscar o Senhor e depositar a nossa esperança, a nossa fé, porque Ele não esqueceu do seu povo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui para Te adorar, para Te louvar e para Te bendizer e para glorificar o Teu nome. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor. A nossa esperança, a nossa fé, também a nossa vida, Senhor, a nossa saúde. Sabemos que tem tantos pela aí nesse momento chorando, Senhor, por seu ente querido. Nesse instante está falecendo gente a cada momento. E só o Senhor sabe o sofrimento de cada um. Que o Senhor possa visitar, Senhor, esses Teus filhos. Que o Senhor possa, Senhor, dar alívio, restaurar a saúde desses enfermos que estão hospitalizados e também desses que estão partindo, que eles tenham, Senhor, aceitado o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, e que possa estar ali, Senhor, esperando o momento correto para declarar isso para o Senhor, diante do Teu juízo. Que o Senhor nesse instante possa confortar os corações de cada família, Senhor. Visita cada um, Senhor. Dá a saúde a cada um, a saúde espiritual também, Senhor. Restaura a saúde de cada um, o seu espírito e as suas almas. Nesse instante a Tua igreja clama a Ti, como diz que a Tua casa foi instituída nesse lugar. Que o Senhor está de ouvidos abertos, escutando o clamor da Tua igreja. Que possamos todos nessa manhã estar em concordância com a oração de cada um, Senhor, o coração de cada um que estava Te pedindo nesse dia. E faz, Senhor, o desejo, faz conforme a Tua vontade na vida de cada um, das petições de cada um. E nos revela nessa manhã, Senhor, nos revela qual que é a Tua vontade para as nossas vidas. E nos faz crescer, Senhor, sempre. Crescer grandemente ao alvo, em Teu Filho Jesus Cristo.
E que possamos, Senhor, estar adorando em todas as circunstâncias de nossas vidas. Recebe tudo que for ministrado essa noite, Senhor, que seja para glorificar e exaltar o Teu nome. Recebe, Senhor, a vida de cada um, as famílias, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos continuar nos alegrando na presença do Senhor. Declare a santidade dele nesse lugar. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Declare: Santo, Santo. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. É teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Tu és santo, Deus. Santo, Santo, poderoso, ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. É teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. a honra, a Nós entregamos a ti, Deus, toda honra, toda glória. E o poder, Deus, o poder e o saber são teus. declare mais uma vez a honra. A honra, a glória pertencem a ti. Nós entregamos a ti, Jesus. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar. É teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Aleluia. Nós queremos declarar assim a santidade do nome do Senhor, que é um nome lindo, que é um nome cheio de graça, cheio de poder. Nós bendizemos a ti nesse lugar, Jesus. Aleluia. Tu eres a palavra, com Deus no Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Toda a igreja. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse
esse nome é maior que tudo, Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. A partir do versículo 13. Diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
o Senhor tem uma promessa. Ele diz: se o povo se arrepender dos seus maus caminhos, Ele é Deus para perdoar os seus pecados e sarar a terra. Esse momento é o momento de você pedir perdão dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos. E levar a sua vida ao altar, aos pés de Deus. Vamos orar. Nós queremos, Senhor, te adorar também, pedindo perdão dos nossos pecados. Sabemos que temos transgredido a tua lei a cada dia. Sabemos que não temos ido de conforme o teu querer. Como o Senhor diz, que é que nós andamos nos teus caminhos, fazendo as tuas vontades. Mas nós temos, Senhor, feito a vontade do homem, a nossa vontade. Temos pecado contra o Senhor, contra o teu santo nome, Senhor. E o nosso corpo, Senhor, a nossa mente, a nossa alma se estremece de agonia, Senhor. Porque nós não temos força, não temos buscado, Senhor, andar nos teus caminhos, nos teus propósitos. Estamos errados a cada dia. Mas nós pedimos nessa manhã, Senhor, que o Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, Senhor. O Senhor conhece tudo, Senhor, tudo que há em nós. Mas também o Senhor diz que nós vamos conseguir. Porque nós somos teus. Nós somos escolhidos teu. E nós pedimos em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ser forte contra as tentações da nossa carne, seja em qualquer área, Senhor. Que possamos estar firmados na tua promessa, na esperança, Senhor, que vamos estar junto com o Senhor. E queremos estar junto de ti, Senhor, limpos de coração. Não queremos viver aqui nessa terra fazendo as vontades do mundo, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade, Senhor, e nos ajuda. Nos ajuda porque o Senhor conhece as nossas fraquezas. Nós te pedimos, Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa porque nós somos dependentes totalmente de ti. Sem ti nós não somos nada. Sem ti nós não conseguimos, Senhor, vencer. Queremos ser como o Senhor, como ali no deserto. Que o Senhor venceu aquelas tentações do inimigo, Senhor. Sempre debatendo, sempre com a espada na mão, com a tua palavra na mão, dizendo: farei a vontade de meu Pai. E assim nós queremos ser, Senhor, parecido com o Senhor, fazendo a tua vontade. Perdoa, Senhor, e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Confesso a ti, Senhor, que
Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar. Mais uma vez, confesso a Ti. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde. Não rejeita, Senhor. Estende a mim, ó Deus. Estende a mim Tua graça E deixe Teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. e lava-me, Senhor, Pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Amém, aleluia. Abram a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. No capítulo 22, a partir do versículo 12. Essa é uma passagem que todo mundo sabe. Quando Deus prova o coração de Abraão da sua fidelidade. Amém. Então Deus diz: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os aburtos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E no versículo 18, aqui eu vejo como a alegria de Deus pela fidelidade de Abraão, quando ele oferta seu único filho ao Senhor. E aqui eu vejo como o Senhor está soberbando de alegria. No versículo 18, ele diz: por causa disso, da tua fidelidade, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Essa manhã nós temos a oportunidade de ser como Abraão, obedecer ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas, ser fiel.
declarar ao Senhor nessa manhã que nós também somos fiel a Ele, oferecendo as nossas vidas, as nossas finanças e a nossa alegria também em ofertar na casa dele. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Declare eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, Tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Nós entregamos a ti a nossa vida, o nosso ser, o nosso coração nessa manhã. Deus, como oferta, nós realmente declaramos a nossa dependência do Senhor, Pai, nesse dia. Te agradecemos porque temos o privilégio de poder cultuar a Ti logo no início do dia. Senhor, ofertar a Ti, Pai, as nossas primícias, Deus amado, nesse dia. Obrigada por cada dízimo, cada oferta, pela Tua obra nesse lugar. Continua falando conosco, continua, Deus, no nosso meio, agindo nos nossos corações nesse dia, no decorrer deste culto, no decorrer do nosso dia aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos a Ti. Amém. amém, Deus. Eu quero convidar o presbítero e irmão em Cristo Alceli Santos para trazer a mensagem que o Senhor tem preparado, não o homem, mas que o Senhor tem preparado para o seu povo. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Graça e a paz a todos nós. Amém. Jesus é maravilhoso e Ele está conosco, né? É até uma redundância falar isso, porque nós cremos nisso, que de fato Ele está conosco. E alguns têm sentido isso, né? Graças a Deus. E Ele é o Deus de vivos e não Deus de mortos. E Ele de fato está presente conosco. Eu convido você a abrir a palavra de Deus aí na carta de Paulo a Romanos,
no último capítulo de 16. E depois eu convido você também a permanecer com ela aberta. E nós vamos ler aqui, a partir do versículo 3, do capítulo 16 de Romanos. Parece até uma genealogia, né? Esse texto que a gente vai ler. 16, capítulo 16, versículo 3 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus, irmãos: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epenedo, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Junias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos que estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaquis. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Arióstobulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Perside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Circrito, Flegonte, Hermes, Pátobaras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai a Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Amém? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã. Ó, como eu te sou grato, Pai, por nessa manhã poder sentir a Tua presença reconfortante, renovadora, restauradora do Teu Espírito Santo. Senhor, verdadeiramente Tu estás conosco. Muito obrigado, Deus. Eu te peço que nessa manhã Tu nos auxilies, Espírito Santo, e que Tu continue a falar os nossos corações, porque nessa manhã Tu já tem feito isso, Senhor, pela adoração. E nessa manhã, Senhor, nós queremos continuar Te adorando, Pai. Faz isso, Espírito Santo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, como é bom estarmos na casa de Deus e como é bom, diante de todas as circunstâncias adversas, restrições que nos são impostas, mas aqui estamos nós, para adorar ao Senhor, para tributar ao Senhor e abrir o nosso coração diante do Senhor Jesus. Queridos, Paulo aqui, nesse último capítulo dessa carta à igreja de Roma, e essa igreja ou essa carta é uma carta fenomenal, porque é um tratado teológico, como alguém já disse, é a Bíblia dentro da Bíblia, porque Paulo aqui, no decorrer desses 16 ou 15 capítulos, ele trata de todas as principais doutrinas bíblicas, que é a base da fé cristã. Paulo trata da regeneração, Paulo trata da redenção, Paulo trata da justificação, Paulo trata da glorificação. Portanto, queridos, de fato é uma carta, é um livro que muito nos ensina, e de fato foi uma bênção, e sem dúvida alguma Deus foi o autor, inspirando a este homem de Deus para
escrevê-lo. Mas por que, irmãos, nesse último capítulo aqui, depois de tanto ensinamento teológico, de tanta coisa abençoada, tanto aquilo que nos solidifica como cristãos, como base para servirmos e adorarmos a Deus, Paulo aqui, no último capítulo, no fechar da cortina desse livro teológico, Paulo aqui praticamente encerra com saudações, citando o nome de pessoas. E como eu disse, parece até uma genealogia. Quando a gente vai ler ali em Lucas, está lá, a genealogia de Jesus. Você vai lá para o Velho Testamento, em Gênesis, lá estão as genealogias. E eu tenho certeza que muitas vezes até nós pulamos, tantos nomes, né? A gente nome, às vezes é um capítulo, ou boa parte de um capítulo inteiro, e a gente às vezes pula aquilo e não lê com tanta atenção. E talvez nessa manhã, essa passagem, e tantas vezes, ou inúmeras vezes que a gente lê a Bíblia, a gente tenha passado por isso aqui, ou essa passagem aqui, que a gente tem até um pouquinho de dificuldade de citar os nomes que aqui estão, né, de verbalizar esses nomes. A gente dá assim, não atente o ensinamento, o que a Bíblia tem nos ensinar, porque a própria Bíblia diz que o que foi escrito para a nossa edificação é que foi escrito, e essa passagem aqui não é diferente, ela nos traz algumas observações, amém? Então Paulo aqui, ele começa aqui, se você verificar aí no versículo 1 e 2, ele começa com a recomendação à igreja de Roma, a irmã Febe, né? E os irmãos a recebessem, como era de costume fazer santos. E a partir do versículo 3, onde nós acabamos de ler, Paulo começa a fazer, ou ele passa a dar recomendações e saudações. E ele elenca aqui, queridos, 26 nomes, acrescentando, na maioria dos casos, uma apreciação pessoal e uma palavra de elogio. Paulo, de fato, queridos, foi um mestre nos relacionamentos humanos. Paulo foi não apenas um mestre, mas foi um pastor experiente e soube tratar e valorizar as pessoas, chamar as pessoas pelo nome e fazer-lhes ou dar-lhes elogios encorajadores. E aqui nós já começamos a tirar a primeira lição. Sabe qual é a palavra mais linda, mais bonita e que te chama mais atenção? É o seu nome. É o seu nome. Nós podemos estar no meio de uma multidão, mas se alguém chamar o nome Alceli, eu posso estar entre 100 pessoas, 200 pessoas, caso eu escute, com certeza me chamará a atenção. Assim é Pedro, é João, é Maria, é Márcia, é Ana. Ou seja, nosso nome nos soa bem. Nosso nome nos soa bem. E Paulo aqui, ele elenca 26 pessoas pelos nomes, dando os nomes aos mesmos. E também, no caso aqui, lhes dando elogios encorajadores, reconhecendo a importância dessas pessoas com as quais ele conviveu, teve experiências, e o texto mostra isso, e nós vamos ver isso. Mas, queridos, Paulo aqui, ele está também, ao listar esses nomes, ele está, na verdade, revelando aquilo que está no seu coração. Ele está externando afeição, apreciação, bondade, e o alto conceito em que tinha com as amizades humanas para com as pessoas. Aqui também, nesse texto introdutório que eu estou fazendo aqui, na verdade, Paulo também, amados irmãos, ele nos dá um relance, para nós termos uma ideia como conviviam, e como existiam, e exerciam a fé esses irmãos, que eram os irmãos da igreja primitiva. E Paulo, com isso, estava externando aquilo que estava no seu coração. Alguns estudiosos, irmãos, eles atribuem essa longa saudação que acabamos de ler, não à igreja de Roma, mas alguns estudiosos dizem que Paulo aqui estava fazendo essa saudação à igreja de Éfeso. Na verdade, eles argumentam que Paulo não tinha tantas amizades
aos irmãos que ali congregavam na igreja de Roma, e por isso Paulo não tinha como fazer, ou essa saudação não estava destinada a Roma, mas aos irmãos da igreja de Éfeso, também porque Paulo aqui, no versículo 3 em diante, ele prioriza essa saudação àquele tremendo casal abençoado, né? Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, com quem ele conviveu, e os historiadores e alguns irmãos acham que por isso essa saudação, ou essa longa saudação, não é a igreja de Roma. Mas, entretanto, outros dizem que não. Sim, que se Paulo estivesse mandando essa saudação, enviando essa saudação à igreja de Éfeso, que era uma igreja que ele fundou e com a qual ele conviveu intensamente com os irmãos, certamente não poderia ser, porque se assim ele o fizesse, ele poderia estar entristecendo outros irmãos, aos quais ele não estaria citando aqui. Também, meus irmãos, na verdade, há um argumento que sim, é a igreja de Roma, porque nada melhor, Paulo estava indo para Roma, nós sabemos que o final de Paulo foi em Roma, e nada melhor do que ele enviar essa saudação a esses irmãos que ia ali visitá-lo posteriormente. E Paulo faz essa lista, e isso seria uma atitude sábia para criar, no caso, uma rede melhor de relacionamentos. No marketing, em vendas, a área que eu atuo e trabalho, uma das coisas que nós aprendemos, que ao chegar e visitar os nossos clientes, a melhor coisa é chamar a pessoa pelo seu nome. Isso mostra intimidade, isto mostra relacionamento. E o primeiro argumento para isso, ou que essa carta de fato ela foi escrita para a igreja de Roma, seria esse. E o segundo, queridos, que Roma era a principal capital do império na época. Meus irmãos, era uma cidade enorme, mais de 1 milhão de habitantes na época. Ou seja, era um centro, ou um maior centro urbano na época. E ali, o que acontece? As pessoas, devido à magnitude daquela cidade, as pessoas elas iam ali buscar oportunidades. É como se nós pensássemos em São Paulo há uns anos atrás. Quem não teve alguém, ou quem de nós não já foi a São Paulo, ou morar em São Paulo, buscar uma oportunidade, uma nova oportunidade? Assim eram as pessoas com relação a Roma. Então, Paulo de fato fez essa saudação à igreja de Roma, porque esses irmãos conviveram com Paulo em outras igrejas, mas agora eles estavam morando, habitando em Roma, e se congregando ali também naquela igreja. Mas, irmãos e irmãs, nós, verificando esse texto aqui, nós tiramos algumas lições, não só essas que eu acabei de fazer, que são introdutórias. E eu quero, nessa manhã, buscar aprendermos e tirarmos algumas lições desse texto aqui. E o que é que Paulo quis falar e dizer ao citar e fazer essa saudação ou saudações pessoais com esses irmãos. Amém? Amém, amados? Então, primeira lição que nós podemos tirar nessa manhã com esse texto. A primeira dentre elas é que todos os crentes, todos, fazem parte da família de Deus. Amém? Queridos, não existe cristão que, de fato, seja cristão que não faça parte da família de Deus. Por isso Jesus disse, olha, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, a família de Deus, fazemos parte da família de Deus. E se você não é filho de Deus e não faz parte da família de Deus, você de fato também não é de Deus. Então a família de Deus, ela tem duas marcas distintas, e nessa manhã eu posso dizer isso. Primeira é unidade, e o texto vai mostrar isso. E segundo, diversidade. Unidade e diversidade. A família de Deus, ela tem essas duas marcas, e esse texto vai mostrar isso nessa manhã. Veja bem, com respeito à diversidade, nós podemos notar que nessa lista que Paulo fez aqui, dentre essas 26 pessoas, há homens e há mulheres, há escravos e há pessoas livres,
Haviam nessas pessoas aqui que ele citou, pessoas ricas e pessoas pobres, gentios e judeus, mas todos tinham algo que os unia. No caso, eles estavam em Cristo. E essa união em Cristo, irmãos, fortalece a base para a unidade da igreja. Santo Agostinho dizia assim: olha, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, diversidade. Mas em todas as coisas, caridade, o amor. O amor deve estar acima de tudo. Então, diversidade, o texto mostra isso, queridos. Diversidade da igreja, e ela pode ser notada por 3 aspectos. Mostra diversidade: gênero, classe social e raça. Então, a igreja de Roma, esse texto aqui que você está vendo com ele aberto aí, mostra que havia homens e mulheres. Então isso mostra que havia uma diversidade de gênero. Mostra também, queridos, que não apenas havia homens e mulheres, mas dentre essas 26 pessoas saudadas na carta de Paulo, 9 aqui eram mulheres. Na igreja de Roma também, queridos, havia pobres e ricos, escravos e livres, e estavam juntos no mesmo labor, no mesmo alvo, no mesmo objetivo, na mesma finalidade. Na igreja de Roma, esse texto aqui, havia judeus e gentios, que faziam parte da mesma família, no caso, a família de Deus. E Paulo escreveu na outra carta que agora a parede de separação que os separava, agora não existe mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem gentio, não, todos são um. Paulo escreveu isso. Na igreja de Deus, irmãos, então há unidade na adversidade. E alguns comentaristas, eles acham muito provável, veja no versículo 10 aí, 16, 10, olha aí, que este Aristóbulo, mencionado aqui, capítulo 16, versículo 10, ele era um neto de Herodes o Grande, e amigo do imperador Cláudio. E que esse Narciso, aí do versículo 11, a casa de Narciso, que está no Senhor, era um poderoso, e riquíssimo, e influente homem da época, que também era amigo de Cláudio. Então, ou seja, queridos, havia pessoas da corte imperial convertidas à igreja de Roma. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 22, Paulo diz assim, saudai os da casa de Nero. Quem era Nero? O imperador Nero. Então, querido, no que concerne a diversidade, havia isso. Havia diversidade de gênero, de classe social e de raça. E a igreja, a família de Deus, que somos nós, ela se compõe disso. Pessoas de todas as classes sociais, culturas, raça, gênero. Isso compõe a família de Deus, que é a igreja de Cristo Jesus. Mas com relação, queridos, à unidade, nós temos que aprender e a salientar, em primeiro lugar, que essa unidade, ela não é feita pelo homem. Não é o homem que une a igreja, que nos une uns aos outros. É o Senhor. É Deus que dá a unidade à igreja. E ao descrever isso, amados irmãos, é interessante que Paulo descreve aqui, e ele destaca 4 vezes no texto aqui, você pode ver isso no versículo 3, veja aí, versículo 3, versículo 7, versículo 9 e versículo 10, que essas pessoas, elas estavam em Cristo Jesus. Pessoas de gênero diferente, de classe social diferente e de raças diferentes, mas havia algo que os unia. Elas estavam em Cristo Jesus, versículo 3, 7, 9 e 10. E 5 vezes Paulo também cita aqui que eles estavam no Senhor, versículo 8, se você vê aí, versículo 11, 12 e 13, vai mostrar que a unidade aqui dessas pessoas, dessas 26 pessoas que Paulo aqui cita, algo em comum, é que eles estavam em Cristo Jesus e que eles estavam no Senhor. E ainda mais, queridos, por 2 vezes nesse texto, é interessante, Paulo usa uma linguagem que traz uma conotação familiar.
e ele refere-se, no caso, no versículo 1, à irmã, e no versículo 14, a irmãos. Ou seja, Paulo chama-os de irmã e irmãos. Isso traz uma conotação familiar. Por quê? Porque temos um só Pai, que é Deus. Então isso fala da unidade da igreja. Não existe exemplo maior para a unidade da igreja do que os dons, do que o próprio corpo. Quando Paulo diz, né, que há uma diversidade de dons, entretanto o Senhor é o mesmo. Paulo diz que há um só corpo, mas os membros são variados, são variáveis, são inúmeros, mas estão ligados a um só corpo. Isso é um exemplo da unidade. Então, queridos, o primeiro ponto que eu quero dizer para você, e que o texto nos ensina nesta manhã, um texto que aparentemente não tem tanto a nos ensinar, que muitas vezes a gente até confunde, como disse, repito, como uma genealogia, mas ele nos ensina algo. E a primeira coisa é que todos os crentes fazem parte da família de Deus, e que essa família, ela tem uma unidade, mas também ela tem uma diversidade. Amém? Mas uma segunda coisa, o texto também nos ensina nessa manhã. O texto nos ensina, em segundo lugar, e eu quero compartilhar com você, que todos os crentes devem ter mãos dispostas para o trabalho de Deus. Veja o versículo 3, se você vê que no versículo 3, o versículo 9, versículo 6, 9 e 12, vai falar aqui no início aqui de Priscila e Áquila, que eles eram o quê? Cooperadores de Paulo. Versículo 3 você vai ler aí, ó. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Assim também como Urbano, versículo 9, você pode ver aí, ó. Saudai a Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. Versículo 6 vai falar de Maria. E é interessante que ele vai falar de Maria, que diz, não assim, trabalhou. Ele diz assim, que muito trabalhou no Senhor. E no versículo 6, queridos, vai falar de Trifena e Trifosa. Versículo 6, você pode ver aí. Aliás, perdão, versículo 12. Trifena e Trifosa, que trabalhavam no Senhor. Então, queridos, os verbos aí, cooperar e trabalhar, que Paulo está usando aqui, destaca que essas pessoas, elas tinham as mãos e o coração dispostos para o trabalho de Deus. Então, o texto nessa manhã nos ensina que nós, como crentes, devemos ter nossas mãos dispostas para o trabalho de Deus. E nós temos pregado aqui, e Jesus, ele disse que, meus irmãos, aquele que colocou a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Amém? Caminhando nas nossas ilustrações, o aprendizado aqui, nós vamos para o nosso terceiro ponto, e nós vamos aprender, e esse texto vai nos ensinar também, queridos, que em terceiro lugar, que os crentes, eles devem ter, não só disponibilidade, e dar as mãos para o trabalho do Senhor, mas em terceiro lugar, os crentes, eles devem ter a casa aberta para a igreja de Deus. Veja que o versículo 5 diz aí, ó, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Quem são esses, ou deles? No caso, Priscila e Áquila, que Paulo começa a saudar aqui do versículo 3, versículo 4, e finaliza no versículo 5. Então, Paulo, queridos, aqui nesse texto, ele começa saudando 5 grupos de pessoas em cujas casas a igreja se reunia para adorar. Isso está no versículo 5, versículo 10, versículo 11, 14 e 15. Não vamos lê-los, mas esses versículos aqui mostram que Paulo está saudando aqui 5 pessoas que disponibilizaram, que abriram a porta de suas casas, dos seus lares, para que a igreja pudesse adorar ao Senhor. E aqui se destaca o casal Priscila e Áquila. Eles tinham, na verdade, nós sabemos disso, uma vocação missionária. Eles eram fabricantes de tendas. E eles haviam deixado Roma para habitar em Corinto, depois em Éfeso. E agora eles estavam de volta a Roma. Porque houve um edito, irmãos, do imperador Cláudio, no ano de 49,
que expulsou todos os judeus de Roma. E com isso, Priscila e Áquila, eles haviam sido dispersos. E aí nós encontramos ali em Romanos, aliás, em 1 Corinto, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, Paulo se unindo a eles, Paulo, como se diz, iniciando a sua fé, a sua carreira, a sua missão, o seu chamado, e eles os acolheu a Paulo, e ali fizeram um trabalho tremendamente. E aqui, aparentemente, eles tinham voltado para Roma, e é interessado, voltando para Roma, eles continuaram com seus negócios, eles tinham uma empresa, de fazer tendas, né, que era muito importante na época. Mas é interessante, queridos, que mais uma vez, descobrimos que eles eram exatamente os mesmos. Como? Outra vez, mais uma vez, havia uma igreja na casa de Priscila e de Áquila. Os irmãos se reuniam ali, como diz o versículo 5 do texto. E em ocasião, pela última vez, eles estão novamente em Éfeso. Ou seja, depois desse período aqui que Paulo os sauda, eles ainda vão para uma nova missão, retornam para Éfeso, e ali eles dão continuidade à missão. Era um casal missionário itinerante, né, irmãos? Eram missionários itinerantes, porque eles passaram por várias cidades, Roma, Corinto, Éfeso e novamente Roma novamente. Ou seja, eles abriram as suas casas, ou a sua casa, para a igreja de Deus. Evidentemente que o tempo era outro. Naquela época não havia templos, e a igreja se reunia de casa em casa, como diz Atos capítulo 2. Mas isso nos traz um ensinamento, queridos. Isso nos traz um ensinamento que nossa casa deve ser a extensão da igreja. Tem até aquela história, né? Que a criança chega para a mãe e diz: mamãe, vamos morar na igreja, vamos morar na igreja. E aí a mãe fica um pouco assim: meu filho, por que você quer morar na igreja? E aí o filho diz: não, porque na igreja papai é tão bom. Papai é tão bom. Queridos, temos que de fato sermos cristãos. E o que somos aqui na igreja, no momento de adoração, no momento que amamos e servimos a Deus e expressamos a nossa fé, que nós possamos ser também em nossos lares e nossas casas. Por quê? Porque a nossa casa deve ser a extensão da igreja. Evidentemente que, como disse, o tempo era um outro tempo, em uma outra situação, mas devemos sim disponibilizar nossas casas para aquilo que Deus realmente tocar em nossos corações e na liderança para que seja feito. Que nossa casa seja um campo missionário. Amém? Quarto lugar, nós podemos tirar aqui, como lição desse texto aqui, queridos, é que os crentes, eles devem ter o coração aberto para os filhos de Deus. Nosso terceiro ponto falou que a nossa casa, ela deve ser aberta, sim, para a igreja de Deus. Mas não só a nossa casa, o nosso coração também. Que o nosso coração, ele possa ser aberto para os filhos de Deus. E aí, amados, você vai ver que Priscila e Áquila, eles não apenas abriram a sua casa para abrigar, acolher a igreja, mas também eles estavam dispostos a correr um risco pelos filhos de Deus. Veja que Paulo diz aí, ó: saudai, versículo 3, a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Amados, arriscar a vida para salvar o apóstolo Paulo, foi isso que aconteceu. E é interessante que essa palavra arriscar no grego, no original grego, significa colocar-se sob, ou seja, debaixo do machado do executor. Significa estar sob ou debaixo da lâmina do carrasco. É arriscar a vida em prol de outras pessoas. Então isso possivelmente, irmãos, aconteceu em Éfeso, onde Paulo enfrentou lutas maiores do que suas forças, a ponto de se desesperar da sua própria vida. Que palavra forte, né, irmãos? Paulo se desesperou da própria vida. Está lá em 2 Coríntios, se você virar aí, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim: irmãos, não quero que vocês ignorem
Tamanha foi a tribulação que nos sobreveio. Foi tanto, além das minhas forças, que nós chegamos a desesperar de nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Paulo fala e usa essa expressão. Então, queridos, também nós podemos observar que o casal Andrômito e Junias esteve com Paulo na prisão. Veja o versículo 7, ó. Saudai Andrômito e Junias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis. Bom, vocês estão prestando atenção? A gente às vezes lê a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a gente não presta atenção. Você imagina você receber de Paulo um elogio desse? Olha, Márcia, olha Alceli, olha Fábio, você é um notável nesta igreja. Que já seria bom um elogio para o nosso ego, a gente tem que ter que vigiar. Agora imagine Paulo dizer assim, olha Fábio, você é um notável entre os apóstolos. Os apóstolos eram 12. Não eram os 100 convertidos lá de Atos, não eram os 500 convertidos. São pessoas em um número restrito, chamados, vocacionados pelo Senhor. E Paulo diz aqui para esse homem aqui, para essas duas pessoas, vocês são, diz aí, ó, vocês são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Queridos, um elogio faz toda a diferença. Eu comecei fazendo aqui a introdução, dizendo que Paulo, ele cita o nome das pessoas e os tais, ou faz elogio a essas pessoas. O elogio é uma bênção, abre portas. Paulo aqui, queridos, está reconhecendo a parte positiva dessas pessoas. Não pense aí, você que me ouve, que essas pessoas não eram pecadoras. Não pense você que me escuta, irmãos, que essas pessoas não tinham algo de negativo. Tinham. Mas Paulo aqui está chamando-as pelo nome e as elogiando. Nós temos feito isso com as pessoas com quem nós convivemos. Você, cônjuge, tem feito isso com sua esposa? Você, esposo, tem feito isso com a sua esposa? Nós somos tendenciosos, irmãos, a focar no negativo, naquilo que não é legal, naquilo que não é bom. E essas pessoas citadas por Paulo aqui, repito, eram pecadoras, tinham falhas, tinham defeitos, tinham pecado certamente. Paulo se considerava o maior dos pecadores. Nós sabemos que ele citou isso e disse isso. Que nós possamos refletir nessa manhã e que nós possamos buscar ver no nosso irmão, nos nossos filhos, na nossa esposa, nos nossos esposos, você esposa, você esposo, o melhor. E que possamos elogiar, porque é bênção de Deus. E aí nós vamos para o nosso último ponto, em nome de Jesus. Nós aprendemos e o texto nos mostra, amados irmãos, que os crentes, eles devem ser zelosos no serviço, mesmo que no anonimato. Veja bem, Paulo citou aqui essas 26 pessoas, o nome dessas pessoas, mas Paulo citou aqui também pessoas sem citar os nomes. Pessoas que estavam no anonimato. E aí nós aprendemos, irmãos, que na família de Deus, você está na família de Deus, você que me escuta, que me ouve, se não faz parte dessa família, corra, se apresse e faça parte dessa família. Creia em Jesus, acredite em Jesus, confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e faça parte dessa família. E na família de Deus há muitos heróis anônimos. Há muitos santos, irmãos, cujos nomes não são destacados aqui nessa terra, mas são eminentes no céu. E o texto mostra isso. Veja aí o versículo 13. O versículo 13 fala de Rufo. Rufo, irmãos, diz assim, ó, versículo 13: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Amados, interessante que Rufo, possivelmente, alguns historiadores dizem isso, ele era filho de Simão Cirineu, o homem que carregou a cruz de Cristo. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 21. Aquele que carregou, possivelmente era o pai de Rufo.
Sua mãe, embora não é mencionado o nome, ela foi uma mãe para quem? Para o apóstolo Paulo. Que progenitores, né, teve Rufo, irmão? Que pai e que mãe teve Rufo? Um pai que carregou a cruz do Salvador de Rufo, e a mãe que adotou o maior apóstolo de todos os tempos. Paulo a considerava como uma mãe. Então essas pessoas foram pessoas heróicas, pessoas abençoadas. Então, irmãos, o apóstolo, ele sauda muitos irmãos e muitos santos sem declinar os seus nomes. Gente desconhecida na terra, mas cujos nomes estão arrolados nos céus. O que nós aprendemos com isso, queridos? Talvez o seu trabalho, talvez o que você faz, não seja reconhecido pela direção da igreja, não seja conhecido por aqueles que estão à sua volta. Talvez você se sinta no anonimato. Você não é um presbítero, você não é um diácono, você não é um missionário, nem um pastor. Mas quer dizer, e o texto nos ensina isso, que embora você se sinta no anonimato, e até permaneça no anonimato, talvez nunca reconheçam o que você fez e faz na obra de Deus, mas eu quero dizer nessa manhã, que o seu nome está rolado nos céus, que Deus vê, que Deus sabe, e que Deus há de te abençoar. Amém, queridos? Que nessa manhã nós possamos levar como ensinamento esses pontos aqui desse texto bíblico. E o primeiro deles foi que os crentes fazem parte da família de Deus. O segundo aprendizado é que os crentes devem ter mãos dispostas para o trabalho de Deus. O nosso terceiro ponto foi que os crentes devem ter a casa aberta para a igreja de Deus. O nosso quarto ponto é que os crentes devem ter o coração aberto para os filhos de Deus, não só a casa. No terceiro ponto, mas no quarto ponto, o nosso coração aberto para as necessidades, para as dificuldades, vai chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, os filhos de Deus. E por último, que os crentes, que nós possamos ser zelosos no serviço, mesmo que seja no anonimato, mesmo que não sejamos reconhecidos, mesmo que não sejamos, enfim, de fato reconhecidos, mas que nós possamos confiar e esperar no Senhor. Amém? Curve sua cabeça e depois eu passo para a nossa missionária, que certamente ela terá alguns avisos a mais para fazer. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és belo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Nessa manhã, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, a termos um coração aberto, mãos abertas, lares, casas abertas, Senhor, e que nós possamos ser voluntários e estarmos dispostos a fazermos o Teu ID. Mesmo, papai, que não sejamos reconhecidos, aplaudidos, mesmo no anonimato, Pai, mas que nós compreendamos que o nosso nome está rolado nos céus e que somos Teus e que pertencemos a Ti. Deus, abençoa Teu povo, a igreja que aqui está. Abençoa, Senhor, aqueles que me ouvem e me escutam pelas redes sociais. Nos ajuda, Senhor, e esteja conosco, assim como Tu esteve com Paulo e com essas pessoas e irmãos que Ele citou aqui. Muito obrigado, Pai, por esse momento e por essa manhã. Em nome e por amor de Jesus Cristo, todos digam amém.